Fala, lenda, meu nome é Juan, sou um dev brasileiro, atualmente estou morando em Portugal, talvez uns 2, 3 meses aí. E na minha jornada como desenvolvedor, eu já usei muitas ferramentas e soluções que eu não entendia 100% daquilo. Eu alinhava com um dev mais experiente e eu fazia de tudo, aprendi o básico, aprendi o suficiente para entregar aquela task. Na minha opinião, isso é algo normal. A gente vai ter algum problema, a gente vai precisar se adaptar a esse problema, e não necessariamente a gente vai conseguir entrar em todos os detalhes, em todos os meandros ali daquela tecnologia ou solução. A gente precisa resolver o problema. E eu acredito que esse é o trabalho do desenvolvedor. Mas a gente sempre precisa, periodicamente, dar passos para trás, justamente para preencher essas lacunas de conhecimento que vão aparecendo com o tempo. Por isso que hoje eu queria falar sobre REST. É praticamente um padrão quando você vai falar de web. E muitas vezes a gente esquece o que é, esquece sobre o que se trata, e às vezes a gente não se pergunta muito bem por quê. Então, vamos falar sobre isso hoje. Como uma boa sigla, vamos começar pela sua definição, né? REST significa Representational State Transfer, um estilo arquitetural que foi criado ali nos anos 2000, então existe uma correlação entre o crescimento e a popularização da internet com a criação desses princípios e desse modelo de arquitetura. E ele foi feito justamente pensando em sistemas distribuídos. E aí você pode se perguntar o que é um sistema distribuído? Bom, nada mais é do que computadores conectados entre si. Relembrar esses conceitos nunca vai fazer mal, certo? Dentro dessa lógica de sistemas distribuídos, a gente tem justamente a internet. O exemplo mais escalado, né? O maior exemplo que a gente tem. Esse estilo de arquitetura foi criado pelo Roy Fielding, e a partir dele, né, junto com ele, a internet foi se popularizando, começou a ser mais utilizada e mais difundida, a escalar cada vez mais. Então não é uma biblioteca, não é um framework, não é um protocolo, não tem nada a ver com isso. REST é um estilo de arquitetura feito para sistemas distribuídos que obedece um conjunto de princípios para facilitar a comunicação através de requisições HTTP. E aí vamos entrar no que são esses 6 princípios, certo? Na verdade são cinco que são obrigatórios. O primeiro princípio seria o princípio de identificação de recursos via URI. Significa que cada recurso tem um endereço único. Imagine que eu tenho esses dois endpoints aqui, o endpoint products e o endpoint products com um ID. Você percebe que se eu quiser acessar, por exemplo, uma listagem de produtos, eu vou acessar o endpoint products. Se eu quiser pegar um produto específico por ID, eu vou acessar o endpoint que eu preciso passar esse ID. Você vê que é algo bastante intuitivo. E aí, as vantagens que esse tipo de princípio traz para a sua aplicação, para a sua API, organização e rastreabilidade, né? Gerando uma possibilidade de monitoramento muito maior, porque agora, se você teve um problema ou algum erro específico em um determinado endpoint, você sabe em qual endpoint deu erro, você tem uma visibilidade muito melhor da sua API, e se tiver algum erro ou alguma melhoria que você precise fazer, alguma alteração que você precise fazer, você já tem aquilo ali segmentado por endpoint e você tem a identificação dele em um endereço único para cada recurso que você tiver. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falei sobre a autenticação do tipo stateful e stateless e comparei os dois modelos de autenticação. Você vai saber o que significa stateless, mas a base principal que você precisa ter sobre a ideia de stateless é exatamente essa frase aqui. Eu não lembro o que foi feito na request anterior. Se você fizer uma request para uma API REST, em tese, ela não precisa nem depender e nem guardar qualquer informação de requests feitas antes da que você está executando naquele momento. Toda request feita por um cliente, ela precisa conter em si todas as informações que o servidor precisa para processar. Por que isso daqui é um princípio dentro da lógica REST? É justamente porque o servidor não armazena contexto, que as requests devem ser independentes entre si. E a grande vantagem que isso traz para a gente, pensa comigo, se toda request feita por um cliente precisa conter todas as informações para que o servidor possa processá-la, significa que eu posso processar múltiplas requests de maneira independente. Essa é a vantagem. Então, eu posso escalar a quantidade de requests que estão acontecendo ali em paralelo, uma depois da outra, uma antes da outra,
ter algum delay, ter algum tipo de fila, tanto faz. Eu consigo escalar da forma como eu quiser, porque eu não preciso esperar uma ser concluída para processar outra. É claro que você vai ter casos onde isso vai acontecer, mas aí são regras específicas e para o conceito de REST, dentro dos princípios de REST, em tese, não é o caso. O terceiro princípio que a gente tem aqui é a cacheabilidade. A possibilidade e até o dever de você cachear tudo que você puder. É uma forma de você reduzir latência, é uma forma de você reduzir processamento computacional do teu servidor, de você entregar o conteúdo para o teu cliente da maneira mais rápida possível, né, geograficamente mais próximo. Eu quero fazer um vídeo só sobre cache. As APIs REST, elas devem estar preparadas em sua base de execução, de implementação, a possibilidade de você cachear as respostas. E uma das vantagens disso, né, como eu já comentei antes, é a redução de latência, mantendo a qualidade, mas com uma eficiência, um tempo de resposta muito menor do que se ele precisasse percorrer toda a rede do seu servidor até o cliente final, utilizar duas vezes ou de maneira desnecessária os recursos computacionais do seu servidor, os recursos computacionais da rede e por aí vai, do seu aplicativo, tanto faz. Lógico do porquê que a gente deveria fazer isso, mas nem toda API tem cache. Mas é justamente isso. A gente implementa APIs REST quase que por padrão, mas muitos desses princípios não são seguidos e o cache já é um deles. Será que o pessoal sabe realmente dos conceitos de API REST? É importante. O quarto princípio é a interface uniforme. Com esse nome, você vai falar, pô, que parada estranha, interface uniforme. Esse conceito aqui é o mais basilar da arquitetura REST. Ele nada mais é do que você ter uma legibilidade dos seus endpoints. O nome que você dá para os seus endpoints, o endpoint products aqui, você já tem uma noção do que esse endpoint deve retornar. Se eu tiver, por exemplo, um endpoint get products no plural e tudo, em tese deve ser implementada uma listagem de produtos. Se eu tenho um endpoint post, o mesmo endpoint, o mesmo nome de endpoint, post/products, eu vou imaginar uma criação de produtos. E assim por diante. Se for um delete, é para deletar um produto e por aí vai. Não tem muita lógica eu em um endpoint de delete que cria um produto, por exemplo. Tem um /products delete e eu não passar ID, mas passar um body e que vai criar um produto. Não tem lógica. Então, é justamente essa interface uniforme que transforma os seus endpoints em algo intuitivo. É algo básico, simples, mas que muitas vezes, cara, você vê APIs que tem endpoints que não fazem sentido nenhum. O que isso daqui deveria fazer? O que isso daqui deveria retornar? E isso, inclusive, dentro do contexto da web, cara, hoje a gente precisa do TypeScript. Falando de desenvolvimento web, o JavaScript é esmagadoramente predominante. Você tem um TypeScript que surgiu como uma solução para um problema criado pela tipagem fraca do TypeScript, sendo que muitas vezes é muito uma questão de desenvolvimento feito de forma errada, de princípios como esse que não são seguidos, cara. É uma parada que, pô, eu sinceramente eu fico maluco. É claro que a gente comete erros ali, a gente desenvolve coisas que com uma determinada regra de negócio em mente, depois aquilo dali muda e tudo. Mas, cara, a gente sempre precisa voltar e ter em mente aquele débito técnico ali para você revisitar aquilo e melhorar o seu código, sabe? A gente evolui como profissional e a gente precisa ter essa humildade, mas também essa capacidade de olhar para o nosso trabalho de ontem e entender que dá para melhorar, cara. Pelo amor de Deus. A gente tem que ser profissional. E a grande vantagem é tornar a utilização da sua API intuitiva. É eu bater no endpoint e eu saber exatamente o que ele faz, ou pelo menos ter uma noção do que ele faz e precisar só ver como implementar ele, quais parâmetros passar, qual body tenho que passar, o que ele vai me retornar. E como um último princípio obrigatório, temos um sistema de camadas. O seu sistema ele precisa ter intermediários. Como assim? O seu cliente, o navegador que está possibilitando ali a conexão com o seu servidor, não precisa saber, muitas vezes não precisa nem se conectar diretamente com o servidor. Eu posso ter os meus clientes se conectando via internet diretamente ao meu servidor, que vai entregar um conteúdo para o cliente final.
certo? Que vai voltar aquele conteúdo e vai responder com o que o meu cliente precisa. Se você viu o vídeo sobre load balancers, eu posso me conectar com um intermediário. O load balancer é um intermediário. Qual é a vantagem que isso traz? A possibilidade de escalar, a possibilidade de filtrar tráfego. Um Web Application Firewall, um WAF, é um intermediário também, a nível de rede. Um proxy também pode ser um intermediário. Eu posso ter um gateway que serve como um middleware da minha API. Eu tenho uma série de intermediários que podem existir ali antes mesmo do meu cliente bater na minha aplicação final. Essa separação de responsabilidades, ela traz uma série de vantagens. Essas aqui são só as mais básicas que eu consegui lembrar aqui, que é justamente isso de segurança, escalabilidade, manutenabilidade. Ao invés de eu pensar em subir um outro servidor, direcionar o tráfego para outro servidor, não, o meu cliente ele não está conectado diretamente ao servidor, ele está conectado ao load balancer. Eu só preciso configurar o load balancer se eu precisar fazer qualquer tipo de alteração, ou às vezes nem precisa. Ele vai direcionar o tráfego de acordo com a regra que você definir. Eu posso ter um AF que filtra o tráfego, que protege a tua aplicação, eu já tenho uma camada de segurança ali. O meu cliente ele não se conectou direto logo com o servidor e eu não consegui nem filtrar esse tráfego. Eu nem sei se é um IP malicioso, forma de proteção contra DDoS, por exemplo. Será que todo mundo está aplicando isso? Será que todo mundo que diz que está fazendo uma API REST aplica esses princípios? Pois é aquela coisa que a gente precisa sempre se questionar, se a gente está fazendo as coisas da forma como deve ser feita, da forma como foi pensado para fazer. Ai, é o dono da verdade? Cara, eu não sou o dono da verdade, mas assim, esses princípios você vê que não tem nada de absurdo, são coisas lógicas, são coisas que qualquer dev que já tem um mínimo de experiência já consegue deduzir que precisa ser utilizado, que precisa acontecer dessa forma. Esses são os princípios REST aqui. E por último, a gente tem o nosso sexto princípio de código sob demanda. Esse princípio aqui ele é opcional justamente porque a gente pensa em um servidor enviando código para um cliente executar. O meu cliente vai executar aquilo dali da forma como ele achar melhor. Então, eu posso ter alguma alteração nesse conteúdo, na disponibilização final, para o usuário final. Posso ter o meu código sendo usado como um meio do caminho para a execução de outro código? Posso. E aí você começa a ver que existe uma possibilidade de utilização maliciosa disso aqui. Se você imaginar o nosso querido framework Next aí, né, baseado em React, né, nada mais é do que um servidor baseado ali em JavaScript, que vai enviar JavaScript para o navegador e vai disponibilizar, né, o navegador vai disponibilizar aquele conteúdo JavaScript em formato de HTML, então é um script JavaScript que, ao ser executado, né, o Next ele tem um server-side rendering, então ele envia JavaScript diretamente para o navegador, né, para o cliente, e esse código JavaScript é executado, transformado em HTML em runtime. Não é bem isso, mas a ideia é mais ou menos essa. E aí nós temos bênçãos que são uma maldição também. Eu tenho a vantagem de aumento de flexibilidade, porém, eu com essa flexibilidade eu aumento a complexidade e eu também posso trazer riscos de segurança para a minha aplicação, porque eu tenho um código que está sendo executado ali e você pode ter execuções maliciosas no meio do caminho. Então, por isso que esse é um princípio opcional, vamos dizer assim, dentro da lógica REST, dentro da arquitetura REST, que é bastante interessante de você avaliar se faz sentido para sua API, para sua aplicação. E aí, é claro que vamos ver no código, né? Estamos aqui para isso, né? A gente vem aqui justamente para olhar código, então vamos embora. No caso, aqui a gente tem, de novo, um servidor Node, simplesão, Express, tranquilo, nada demais, nem vou entrar em muitos detalhes. É só um servidor Express e pronto. Aqui a gente tem um endpoint que não foi implementado nenhum princípio REST. Né? Ele está peladão aqui, ele é simplesmente um endpoint que envia conteúdo para o cliente. É isso. Só isso. Se você se conectar nesse servidor aqui, eu vou rodar o servidor e vou enviar e vou chamar esse endpoint. Ele vai só responder dizendo bem-vindo. Ele vai só responder bem-vindo à minha API. Se quiser ver usuários, acesse getusers.php. Isso. É só isso que ela faz, tá? Ok. Aí agora a gente de fato começa a entrar nos princípios. Aqui eu vou ter Aqui eu vou implementar o primeiro princípio. O primeiro princípio que é eu, de fato, reconhecer um recurso pelo endpoint. Aqui eu fui bem explícito
e eu deixei o endpoint como resource mesmo, só para a gente ter uma implementação e a gente ver como isso evolui para de fato algo que é utilizado no dia. Então, se eu chamar esse endpoint, eu vou ter uma resposta em JSON que vai simplesmente listar esses usuários aqui. É simples, de maneira direta, mas agora eu tenho uma identificação de URI e eu consigo saber o que eu vou retornar aqui. Ainda não tem padrão, mas perceba, estamos evoluindo para algo que diz alguma coisa, né? Um endpoint que realmente diz alguma coisa para a gente. Aqui a gente tem um stateless e nada melhor para visualizar o stateless do que implementar uma autenticação básica aqui. A gente vai ter esse endpoint stateless que vai validar um token passado pelo header. E aí perceba, eu não estou... por que é stateless, né? Eu não estou guardando dados sobre o header anterior que foi passado. Se eu for chamar esse endpoint, todas as vezes ele vai validar o header que está sendo passado na requisição. E todas as vezes você vai precisar passar se você quiser receber o acesso liberado com um token válido. Você precisa passar o token todas as vezes. Eu não estou guardando o contexto de requisição anterior. Então, essa é uma forma de você implementar. Tem um vídeo sobre autenticação comparando esse stateless. É só você olhar lá no canal. Tá, acho que é um vídeo, acho que ficou bem legal para demonstrar esse ponto, mas aqui também é um exemplo disso. Para implementar aqui o terceiro princípio, a gente tem o endpoint cacheable. Eu seto na minha resposta, né, na minha response, o cache control para público aqui. Então, esse cache ele vai poder ser utilizado e ele implementa aqui um tempo limite para que esse cache seja armazenado pelo servidor. Pode ser armazenado por 60 segundos. Depois de 1 minuto, a ideia é que você não armazene mais, né? Ele vai ser invalidado. Isso é papo para outro vídeo, mas o cache vai ser invalidado no seu servidor. E aí você vai precisar refazer aquela requisição se for fora daquele 1 minuto. Aqui vamos implementar o princípio de uniformidade dos endpoints. Então você pode ver, agora eu tenho aqui o uniform e eu tenho o /users. Então agora eu já sei, pô, esse endpoint aqui ele tem alguma coisa a ver com users, ele tem alguma coisa a ver com os usuários que eu preciso listar. Então eu bato o olho e eu já sei. Beleza, users, uniform, vai retornar users. É uma resposta com usuários que eu devo esperar. Então, onde é que isso se encaixa na minha aplicação? O meu cliente vai utilizar como? Então, só de bater o olho você já sabe que esse endpoint vai ter a ver com usuários. E aqui, o nosso quinto princípio, a gente vai ter aqui a separação por camadas. Nesse caso aqui, eu criei um middleware de autenticação que justamente faz a implementação de uma autenticação para o meu endpoint. Imagina o meu cliente se conectando com o meu servidor. Se ele for bater nesse endpoint, ele não sabe se ele está batendo no endpoint direto ou se tem alguma coisa no meio, né? Alguma coisa intermediando essa request. Não tem. Nesse caso, eu tenho o auth middleware, que vai garantir que o cliente que está tentando acessar aquele endpoint esteja autenticado. Então, é um intermediário que aplica uma camada de segurança na minha API, no meu endpoint. Então, perceba, o meu cliente não sabe se ele está se conectando com o servidor ou com alguma coisa no meio. Eu tenho essa separação por camadas e, nesse caso, eu implemento uma camada de segurança, o que é muito bom. E, por último, aqui, a gente tem o Code on Demand, certo? Ainda implementando aqui, né? Sempre implementando a parte de uniformidade dos meus endpoints. Eu seto o header Content Type Application JavaScript. Perceba que eu estou passando especificamente, eu explicito que eu estou passando código via servidor. E aqui eu envio, né, um console log. Então, quando eu enviar isso daqui for recebido pelo seu navegador, você pode olhar o console log e ele ainda vai dar o trigger de um alert no seu navegador, demonstrando que você está utilizando o código sob demanda, que está sendo executado no cliente final que está consumindo esse endpoint. Então, é isso sobre o REST, é basicamente isso. Roseira, o que utilizavam antes do REST se popularizar e tudo? Bom, antes era utilizado muito o protocolo SOAP, um protocolo que era muito mais pesado, ele não era tão leve, até também por conta dessa parte stateless, né? Você ter que gerenciar isso. E ele também envolvia várias outras burocracias. Eu sou bem honesto, eu usei o SOAP acho que só uma vez quando eu estava ali, mesmo estudando de fato o protocolo, mas nunca utilizei de maneira prática no meu trabalho, então posso fazer um vídeo sobre ele também. E o REST, com essa proposta de ser mais leve e ter esse tipo de princípio, garantindo uma utilização mais fluida das APIs, ele foi se popularizando. E aí, no caso, empresas como Google,
Amazon, Twitter na época, que tinha a empresa própria, começaram a utilizar e aí você foi popularizando, popularizando, e aí se tornou, né, aquela coisa, sempre que você tem uma Big Tech usando, você tem um selo de validação de uma tecnologia, de uma boa prática, de algo que é muito forte. Então, para esse caso, um modelo de arquitetura REST foi validado, se demonstrou algo viável, que é uma coisa que escala mais do que o Google, que é uma coisa que escala mais do que o YouTube, do que o Twitter, e realmente é algo que se tornou um padrão na indústria. E aí hoje você já tem, como eu demonstrei com o Express, mas com Django, se você for usar Spring, Express, Nest, enfim, você já vai ter tudo seguindo a ideia de uma arquitetura REST. Então ele já vai ter tudo pronto. Se você tiver um Nest, vai ter lá todos os módulos separados ali, né? É uma abstração em cima do modelo de arquitetura REST, mas que implementa os mesmos princípios. Então você já tem isso implementado hoje em qualquer framework, qualquer lib que você for utilizar. Mas a gente, como desenvolvedor, a gente sempre precisa lembrar, porque, pô, não adianta de nada. Você já ter todas as ferramentas e você não utilizar elas da forma como elas foram pensadas para que você utilize. E além disso, a gente sempre tem os erros comuns. Pô, eu vou listar usuários, eu vou listar alguma coisa. Aí o cara vai lá e bota um post. Pô, não é para botar um post, cara. Não é um post. Em tese, assim, com raríssimas exceções, você não vai usar um post quando você deveria usar um get. E nem vice-versa. Você vai passar um body num get. Não faz sentido, cara. Você vai passar um body num delete. Não tem lógica. Você vai criar um usuário num endpoint de delete. Não tem nem sentido, não tem lógica nenhuma em você fazer isso. É totalmente contra-intuitivo. Não dá para errar esse tipo de coisa. Então, para finalizar o vídeo, o REST ele é o arroz com feijão que funciona e que é delicioso, justamente porque ele traz uma ideia de simplicidade e através dessa simplicidade a gente consegue construir sistemas complexos e escaláveis. Complexos, seguros, escaláveis, disponíveis e, enfim, justamente porque ele parte de uma ideia simples, de princípios como esses, são fáceis de seguir e que, se implementados corretamente, eles vão transformar a sua base de código de uma forma muito mais saudável e você vai conseguir partir dessa simplicidade para algo muito mais complexo e muito maior, que resolve muito mais problemas e por aí vai. Então, é isso sobre o REST, um tema bastante interessante na minha opinião. É claro que ele fica nesses princípios, mas a gente sempre tem que estar praticando. Agradeço demais por você estar aqui. Estou tentando trazer esse tipo de vídeo de conceito. Eu peço que você deixe o like se você gostou do vídeo. Peço que você se inscreva, porque eu quero continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e até a próxima.